eu vi o Thiago Valu falando, não sei se foi na rádio lá ou na TV, Valu, que você disse que a gente podia estar perfeitamente aqui hoje falando de uma vitória, um empate com o São Paulo, uma vitória sobre o Bahia, um empate com o Red Bull, uma vitória sobre o Palestino e uma vitória sobre o Vasco. A gente podia estar falando de 5 jogos aí sem perder do Cruzeiro pelo que foram os jogos, né? As partidas. Aquele duelo com o Red Bull Bragantino, que dava pelo menos para empatar, né? Para pontuar. O Palestino, né? O Cruzeiro criou e acabou desperdiçando ali e tomou aquela derrota do jeito que tomou. E os outros jogos aí, vitórias realmente sobre o Bahia e sobre a equipe do Vasco. E o empate com o São Paulo, acho que um resultado justo. O Cruzeiro está caminhando para encontrar uma base realmente e que vai vender caro uma derrota quando for vender. Tá faltando o quê? Ou tá muito cedo para a gente falar que, tá encaixando, hein? O que vocês têm de análise sobre isso? Pode começar, Valu, que eu achei a sua explanação bem boa, meu amigo. Foi, foi aqui, Samuca. Foi no Loucos Ah, foi ontem. aqui? Foi no Ah, então Loucos eu tô ontem. maluco. Não, tá tudo certo. Foi no Loucos ontem que eu disse a respeito disso. Ô, Samuel, eu acho que falta essa sequência assim de 5 jogos, de repente sem perder, sabe? Mesmo que não sejam 5 vitórias. De repente, 3 vitórias, 2 empates, e até independente da maneira que o time tenha jogado. Esse recorte aí que a gente fez. Contra o São Paulo, o time foi bem, eu acho. Contra o Bahia, a melhor partida do Cruzeiro em muitos meses. Contra o Red Bull Bragantino não foi grande coisa, mas podia ter empatado. Contra o Palestino, criou no primeiro tempo, e aí é uma capacidade. Eu converso muito com o Pedro Torres. Às vezes o Cruzeiro começa muito bem os 20 minutos de uma partida. Exemplo, contra o Bahia, foi covardia o que o Cruzeiro fez contra o Bahia. 12 minutos, a bola estava na marca da Cal para o Cruzeiro abrir 1-0. 12 minutos. Isso porque ele já tinha criado antes da penalidade. O Cruzeiro precisa de começar a ser o time que, quando tem muito volume de jogo nos 10, 20, 25 primeiros minutos, faça pelo menos um gol. Isso pode mudar Isso dá um soco no queixo do adversário, cara. Isso arrebenta estratégias. O Cruzeiro tem que conseguir fazer isso. Então, agora, eu acho que o time já tem. O time, de momento, o Leonardo Jardim achou Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Isso podendo escalar esses caras. Falta agora a sequência. Porque 2, 3 jogos, o Cruzeiro precisa de um pouco mais. Acho que 5 jogos ali, o cenário ideal, 5 vitórias. Mas 5 jogos sem perder, sabe? Aí, somando brasileiro, vence agora na Copa do Brasil o Vila Nova, se possível, né? A gente sabe da dificuldade, ninguém questiona o que é o Flamengo hoje no Brasil, vence ou empata com o Flamengo, e eu acho que agora precisa de uma sequência, porque eu não creio. 2 jogos não é o suficiente para mim. Você precisa de passar um período maior ali, sem perder, conquistando vitórias, empates, e mesmo que você não jogue bem o tempo inteiro. Acho que agora o que falta é essa sequência para aí sim a gente falar, agora sim, tá virando um time só. O Cruzeiro não consegue me passar confiança ainda, mesmo eu gostando da atitude do time em campo, de como essa turma que o Jardim escalou tem se entregado. Não é um time que, não, ainda eu consigo ter alguma confiança aqui. Não é exatamente porque os resultados oscilam demais na temporada. Acho que quando a gente para ver confiança, falta muito ainda para esse time passar aquela sensação de quando o jogo vai começar, aquela confiança mesmo, né? Que o time vai entrar e vai ter a possibilidade real de trazer a vitória, mesmo que não traga, mas que se entregar, vai entregar uma derrota cara, ou vai empatar, ou tem maior chance de trazer a vitória. Acho que para essa confiança ainda falta muito.
Mas na pergunta do Samuca aí, que foi se o Cruzeiro está encontrando uma base, eu acho que está começando sim, né? A gente pode falar aqui algumas coisas, por exemplo, as laterais fechou? Eu acho que está fechado para todo mundo. O goleiro está fechado. O esquema de jogo, acho que está fechado nesse também. Pode mudar ali um jogo ou outro, conforme o adversário, mas em geral, acho que esse está muito bem, né? A questão do como o time se comporta em campo, da marcação, dos pontas, né? Dos meias marcando ali. Vou citar até o nome da peça, que é o Wanderson, né? Tá fechado? Acho que está fechado também. O esquema ali com os volantes, acho que a maioria das vezes vai ser isso. Então, eu acho que o Cruzeiro está, por esses indícios que eu estou falando aqui, né, o esquema dos volantes, acho que o Cruzeiro começa, né, a achar assim essa base. Está caminhando, agora sim, está caminhando bem para achar essa base. Você pensar aí até o jogo contra o São Paulo não estava, né? Estava ainda procurando. Acho que daquele jogo para frente o Cruzeiro começa a esboçar, e acho que depois já de 4 jogos, 5, né? O Cruzeiro está achando essa base aí para a temporada. Ô, Rafa, acho que além de achar a base do time também, o Leonardo Jardim está conseguindo ter um contexto do todo do que é o Cruzeiro. A fase da Sul-Americana, ela atrapalha muito, muito a crítica em cima do Cruzeiro, porque, obviamente, o nosso resultado é ridículo, é a maior vergonha do Cruzeiro em uma competição internacional, mas quando a gente olha para os 3 jogos da Sul-Americana, 2 ele perde com um time alternativo e 1 ele perde com um time supostamente titular cheio de medalhão, né? Então, o que a Sul-Americana serviu para o Leonardo Jardim? Mostrou, não só para o Leonardo, mas para a torcida também, que às vezes, e para a gente da Samuca TV, eu vou incluir a gente também, de às vezes ficar com o pé atrás em questão assim, não, o nosso elenco talvez não é o melhor de Mostrou todos. para todo mundo, né, Bernardo? Acho que mostrou para todo mundo. Exato. Eu falo assim, a Sul-Americana ensinou para a gente que o nosso elenco não é a última Coca-Cola do deserto, igual muita gente estava pensando lá atrás. O nosso time não pode ser um time escalado apenas por nome, sem levar em conta a questão da intensidade, levar em conta a questão da combatividade, da coletividade. Então, infelizmente, a gente vai sair da Sul-Americana com uma vergonha, com uma mancha, mas de forma que trouxe aprendizados para a torcida e principalmente para a diretoria e para o Leonardo Jardim, que é o cara que chegou esse ano, não viveu os erros do ano passado, ele viveu os erros desse ano, e eu espero que ele aprenda, como um profissional qualificado que ele é, inteligente que ele só tem que passar por esses erros uma vez. Não seja igual a diretoria que já passou pela 3ª, 4ª e não consegue consertar o caminho do Cruzeiro. Para mim, o Leonardo Jardim, com um erro, passando o erro uma vez, ele vai conseguir corrigir o caminho do Cruzeiro no sentido de, no Brasileirão, tá com uma equipe mais jovem, uma equipe mais intensa, uma equipe mais coletiva. A gente ganhou do Mirassol, que não perdeu para ninguém depois. Já estamos indo para a 7ª rodada. O Mirassol só perdeu para o Cruzeiro na estreia. A gente ganhou do Bahia, que em 17 jogos só perdeu para o Cruzeiro. A gente empatou com o São Paulo fora, que é um lugar historicamente onde a gente costuma perder pontos. O São Paulo já está emendando 9 jogos invicto. A gente teve a derrota para o Internacional do jeito que foi, mas assim, a gente já está indo para 2 jogos seguidos em casa sem sofrer gol, sendo que a gente passou o ano inteiro sofrendo gol. Então, começa a construir o caminho, começa a construir uma base, começa a ter um time titular que você começa a ter confiança. Você fala assim, não, o reserva realmente a gente não vai dar para poder buscar todas as competições, porque o nosso elenco não é extremamente confiável. Mas o time titular tem uma base, a gente consegue jogar de igual para igual com a maioria dos times com o nosso time titular. É pouco pelo investimento, é decepcionante pelo investimento, pela expectativa que tinha, mas a gente não tinha isso nem lá atrás com o Diniz. Então a gente está começando um caminho do zero com o Leonardo Jardim, que a gente começa a apontar, olha, isso aqui está dando certo, isso aqui está conseguindo repetir, deu certo uma vez, 2, 3, a gente está construindo, consolidando uma base em cima disso, e aí vai chegar na janela do meio do ano, a gente vai ter o Leonardo Jardim à frente do poderio de investimento do Pedrinho, para poder trazer peças pontuais, vai ter os meninos da base ali que estão entrando bem, com mais contexto de jogo no profissional. Com certeza, daqui a um mês a gente vai ter um time titular mais forte, mesmo que não chegue ninguém contratado, né? Porque a janela não vai estar aberta ainda, mas um time titular mais forte, porque algumas pessoas do banco vão estar retomando o futebol, os meninos vão estar entrando um pouco no time, o time titular vai ter mais tempo de jogo junto, vai ter mais entrosamento. Então eu só consigo ver uma crescente daqui para frente, por mais que ela seja mais lenta do que a gente esperasse. Ninguém queria estar aqui comemorando que a gente não sofreu gol em casa em 2 jogos seguidos aqui no final de abril e início de maio. A gente queria estar falando de um time que está, destruindo na Sul-Americana, que está brigando por título no Brasileirão, mas infelizmente a gente não construiu esse caminho lá atrás para estar colhendo, a gente não plantou isso lá atrás para estar colhendo agora. Então a gente está plantando agora para estar colhendo ali na frente.
E eu confio plenamente no Leonardo Jardim, né, mesmo sendo uma piadinha com o nome aí dessa questão de plantar para poder colher, eu confio nele para poder tocar esse projeto. E aí eu consigo enxergar um futuro por tudo que a gente está construindo agora. Né? Tirando jogadores que não estão comprometidos, dando espaço para a base, colocando jogadores que às vezes a gente não estava contando no elenco lá atrás e estão mostrando potencial agora, estão literalmente calando a boca da gente, para mostrando que devem estar no time titular por estarem vestindo a camisa, por estarem jogando com intensidade. Então, acho que a gente está muito mais satisfeito, pelo menos com o time titular hoje, do que a gente está um mês atrás, do que 2 meses atrás. A gente vai, a cada semana que passa, a gente vai encontrando um pouquinho mais do time ideal, onde que a gente quer chegar lá na frente. E que fique muito claro, né, Bernardo? Quando a gente fala encontrando a base, não é base de elenco titular, né? Porque isso aí o Jardim já até falou que não é. Tem que ter essa separação muito clara, porque em geral nas entrevistas, na linguagem do futebol, quando você fala tá encontrando a base do time, está falando do time titular, né? A gente está falando de uma base de tudo, uma base de esquema, uma base de posicionamento, uma base de atitude dos jogadores em campo, né? De função dos atletas em campo. E uma base também de atletas que vão fazer parte do elenco e que vão contribuir. Você citou aí os garotos da base, né? Quem pode entrar no jogo e pode contribuir. Então, acho que quando eu digo que o Cruzeiro está começando a base, então que entendam como uma base de um time, de fato, de um elenco, né? E não a base de 11 inicial. É só você fazer um exercício, Rafa. O que você tirou da temporada passada no final ali do Diniz no Brasileirão que a gente aproveitou para esse ano? Qual que foi o aprendizado do ano passado para esse ano? Não teve quase nada. O Cruzeiro não aproveitou nada. Poucas vezes a gente vê terra arrasada no futebol. A gente sempre fala isso. Quando cai técnico, é muito comum a gente fazer live, quem está fazendo live há muito tempo, falar, não é terra arrasada, tem isso, tem aquilo outro. Esse trabalho no Cruzeiro foi de terra arrasada. Eu acho que todo mundo concorda com esse. E quase sempre a gente fala que não é, mas esse foi terra arrasada, esse foi para começar do zero. E aí tem um preço a se pagar por um planejamento ruim, que é a Copa Sul-Americana, né? Para mim, claramente, se a gente fala de algo que o Cruzeiro está tendo que pagar em termos de competição, é a Copa Sul-Americana, né? Mas mesmo assim, isso não tira a minha esperança, a minha perspectiva positiva no trabalho do Leonardo Jardim. Ele está tentando consertar as coisas com um caos, em meio a um caos, né? Até hoje o Central da Toca reportou que a gestão Pedro Lourenço completou 1 ano e a gente sabe que foi um ano caótico até aqui, né? E mesmo com essa queda na Copa Sul-Americana, eu sigo muito fechado com o Leonardo Jardim, acreditando que as coisas podem acontecer. E aí, quando a gente fala de sequência de um time, não é simplesmente porque o Jardim está insistindo a qualquer custo em 11 inicial. Não, é porque esse time tem se encaixado. Quando a gente olha, por exemplo, para 4 nomes aí do sistema defensivo do Cruzeiro, Cássio, Fagner, Vidalba e Kaique. Nos 2 jogos que o Cruzeiro não sofreu gols com o Leonardo Jardim, eles estavam em campo. Opa, então aí tem uma resposta positiva. Não tem motivo para esses caras serem retirados da equipe, né? Inclusive, esses 4 também estavam lá no jogo contra o Tombense, que o Cruzeiro não sofreu gol, né? Então, são 3 jogos que o Cruzeiro não sofreu gols na temporada com esses 4. Então, deu certo, o sistema defensivo tem se consolidado dessa forma. Passa também pelo comportamento do setor de meio, por uma dupla de volantes que tem se encaixado bastante. Aí tem o caso do Christ e do Wanderson pelos lados do campo, que estão conseguindo agregar ofensivamente, mas que defensivamente também são muito importantes na recomposição. E o Caio Jorge, que quando não entrega gols, entrega muita luta, entrega participação em gol, como foi contra o Vasco da Gama, meio sem querer, é bem verdade, até não fez um grande jogo, mas estava ali na área incomodando e resvalou a bola até ela chegar ao Christian. Então, o Jardim está fazendo essa questão de manter o time de acordo com uma performance, o que é muito importante, né? E em paralelo a isso, vai tudo ficando um pouco mais fácil para ele fazer transição de garotos que estão preparados para somarem ao elenco, para ele até estar rodando quando for necessário. E agora, de fato, eu acho que é uma questão de sequência, mas não acho que só de sequência invicta, eu acho que de uma sequência de vitórias. E eu olho com muito carinho para essa sequência que o Cruzeiro vai ter em Minas, né? Já conseguiu vencer por 1-0 o Vasco da Gama, agora tem o Vila Nova na Copa do Brasil e depois o Flamengo. O Flamengo é um jogo dificílimo, né? A melhor equipe do país. Isso é até ficar marretando no óbvio.
mas se o Cruzeiro consegue, de repente, 3 vitórias consecutivas, o que até historicamente é algo que costuma ter um peso muito grande, ainda mais ter um jogo gigantesco contra o Flamengo, eu acho que pode fazer muita diferença, né? Esse jogo contra o Flamengo deixa o torcedor receoso, eu acho que isso é muito natural, até porque o histórico dos últimos anos de Cruzeiro e Flamengo dentro do Brasileirão não é legal, são equipes hoje em estágios diferentes, mas é um jogo que pode ter um peso gigantesco para a sequência de trabalho do Leonardo Jardim. Se o Cruzeiro consegue vencer o Vila Nova na Copa do Brasil, encaminhar a classificação e depois disso, diante do seu torcedor de novo, bater o Flamengo, de repente as coisas podem mudar bastante. Mas para mim agora o que o Cruzeiro tem que buscar fazer é vencer em sequência. Eu acho que nem só a invencibilidade é o suficiente. E dentro de Belo Horizonte, diante do seu torcedor, o Cruzeiro tem uma grande chance de fazer isso nos próximos dias. E quando você fala em pagar o preço, né, Caio? O Caio falou assim que a Sul-Americana pode ter sido o preço, né, que o Cruzeiro pagou por esse tempo necessário para tentar esse encaixe do time, né? Para tentar encaixar ali um time. E que fique registrado que é um preço muito alto, né? O Cruzeiro deu literalmente o maior vexame internacional da história do Cruzeiro. E vai ter que fazer 3 jogos aí que para mim são amistosos, de jogo para cumprir tabela, né? O Cruzeiro não é um time de cumprir tabela. Então, que fique claro o vexame e a vergonha no qual essa turma que está hoje no comando e também em campo colocaram o Cruzeiro, né? Isso não pode ser de maneira alguma esquecido. Agora tava precisando mais de vocês aqui ontem na live do Loucos, porque acho que só eu que não acreditava na classificação do Cruzeiro, viu? Agora o Bernardo e o Caio também estão aí engrossando quem não acredita. Ô, Rafa, só uma questão importante, Bernardo, para fechar. Como é importante o Cruzeiro seguir respaldando o Leonardo Jardim, mesmo com o Cruzeiro sendo um virtual eliminado na Copa Sul-Americana, até olhando para outros exemplos do futebol brasileiro, né? O Roger Machado, que hoje justamente é muito elogiado, quando ele chega ao Internacional, ele cai em uma fase de playoffs da Copa Sul-Americana. Fica uma sequência grande de jogos sem vencer. E hoje está com um trabalho extremamente sólido. Mas ele acaba ali sendo um refém do sistema, e o preço que o Inter pagou por um planejamento ruim foi a queda na Copa Sul-Americana. O Bahia é um outro exemplo também, né? O início do Rogério Ceni por lá em 2023 foi caótico. Inclusive, Bahia e Cruzeiro disputaram por um bom tempo contra o rebaixamento. E o Bahia só vai se salvar na última rodada com o Rogério Ceni muito contestado. Hoje está aí firme, conseguiu retornar com o Bahia à Copa Libertadores. Mas isso acontece, ainda mais quando o treinador chega em meio de temporada, diante de um clube que está precisando ser ordenado das mais diversas formas. Mas hoje o que o Cruzeiro tem de melhor é o Leonardo Jardim. Então, independente dessa queda provável na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro precisa seguir respaldando ele, porque definitivamente ele não é o culpado por isso, né? E o que está por vir, ainda em 2025, acho que se o Cruzeiro pode pensar em algo positivo, passa muito pelo Leonardo Jardim, que claramente já está construindo um caminho interessante. Não é cravar que foi eliminado, mas assim, tá praticamente, né? Muito difícil, mas é como o ditado diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, você ainda tem chance matemática de ganhar, e eu não vou encarar esses 3 jogos aí como 3 jogos de cumprir tabela, enquanto o Cruzeiro tiver chance matemática. O que não muda o fato de que, assim como a gente discutiu semana passada, entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, eu continuaria colocando o time alternativo na Sul-Americana todos os jogos da fase de grupos e priorizaria os pontos do Brasileirão e os duelos da Copa do Brasil. Tá todo mundo comemorando aí que o Cruzeiro ganhou do Vasco e tá no G4, né? Imagina se a gente tivesse trocado essas 3 derrotas da Sul-Americana por 3 derrotas no Brasileirão e tivesse lá na zona da degola brigando contra o rebaixamento. Aí depois a gente entraria numa fase de mata-mata da Sul-Americana e tava tendo que tirar o time para poder tentar ganhar no Brasileirão e ser eliminado depois lá na fase da Sul-Americana, porque tá jogando com um time alternativo lá. Então, assim, não vou ser utópico aqui de achar que o elenco vai dar conta das 3 competições, jogando todos os jogos, ganhando todos os títulos, e achar que vai, independente de quem colocar, o Cruzeiro vai jogar muito bem e vai conquistar tudo. Eu acho que não. Então,
à medida do possível, a gente vai priorizando o Brasileirão, que é o único dos 3 campeonatos que penaliza, é o campeonato que dá rebaixamento, é o campeonato ali que atrapalha a próxima temporada do Cruzeiro. Não que eu acho que o Cruzeiro vá brigar por isso, justamente porque ele está com o planejamento de focar nessa competição. Então, é seguir na mesma toada, mas longe de jogar a toalha. Se tiver chance matemática, a gente vai encarar os 3 jogos finais sul-americanos aí com otimismo, né? Porque pensar positivo e pensar com pessimismo dá no mesmo trabalho.